Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a independência dos filhos. Ajude seus filhos a se tornarem independentes. Pais que superprotegem não dão a seus filhos a condição de enfrentar gradativamente os problemas que todos nós encontramos na vida, sejam de ordem física, sejam de ordem psicológica. Bom, gente, eu vou falar sobre o que a superproteção pode gerar na criança. Perda de iniciativa, insegurança, dependência excessiva dos pais, egocentrismo, tirania, uma vez que os filhos se negarão a enfrentar qualquer problema no futuro, falta de confiança, agressividade, perda de liberdade, estresse e tensão, diminuição da autoestima, timidez, atrasos no desenvolvimento como dificuldade para engatear. Gente, isso aqui são alguns problemas que a superproteção gera na criança, mas também essa criança, quando se torna adulto, vai estar mantendo vários desses comportamentos. Crianças inseguras geralmente tornam-se adultos inseguros. Filhos superprotegidos tendem a se tornar adultos inseguros, infelizes e incapazes de tomar decisões e de solucionar problemas normalmente. São dependentes e se isolam no próprio medo. Eu falei um pouquinho aí sobre as consequências dessa superproteção. A imposição de limites ajuda os filhos a desenvolverem o senso de autocontrole. E o incentivo à independência os ajuda a promover o senso de autodeterminação. Para serem felizes, eles vão precisar dessas duas coisas. A vontade dos filhos de se tornarem independentes dos pais é algo que muito raramente precisa ser incentivado. A maioria se esforça para conseguir uma liberdade maior do que aquela que os pais estão dispostos a lhes conceder. Aceitar como normal esse desejo de autonomia dos filhos é essencial para um bom desempenho da função de pai ou de mãe. Muitos pais erroneamente confundem essa investida para conseguir independência como rebeldia e desobediência. Os filhos não se esforçam para se tornar independentes porque querem se rebelar contra os pais ou deliberadamente lhes desobedecer. Gente, eles buscam a independência porque esse desejo de se sentir no comando, em vez de se sentir comandado, faz parte da natureza humana, faz parte de qualquer ser humano. Se considerar esse desejo por mais independência como uma necessidade natural que deve ser respeitada, em vez de um propósito intolerável que precisa ser eliminado, você evitará muitas dores de cabeça. Pais inteligentes compreendem que para administrar essa necessidade de autonomia, o que é autonomia, gente? Eu mesmo dirigir minha vida. Os pais precisam descobrir como impor limites ao comportamento deles sem fazê-los se sentirem controlados. Sei que isso soa um tanto difícil, mas na realidade é muito mais fácil do que parece. Porém, antes de eu estar compartilhando aí alguns truques com você, eu gostaria de explicar por que essa busca de independência é algo que os pais precisam acatar com sabedoria e não tentar eliminar. As crianças, gente, precisam de uma mistura de liberdade com limites. Se o número de limites que você impõe ao comportamento de seus filhos for insuficiente, eles não conseguirão adquirir um autocontrole adequado. Por outro lado, se você não lhes der uma certa autonomia, eles terão grandes dificuldades quando precisarem agir por conta própria. Se você não lhes conceder suficientemente independência, eles provavelmente se tornarão pessoas ansiosas, medrosas, indecisas e muito dependentes. Em outras palavras, a criação de uma criança saudável requer por parte dos pais um bom equilíbrio entre a imposição de limites e a concessão de independência. E como esse equilíbrio é dinâmico, não é fácil de ser alcançado. Os limites que você impõe mudam de um estágio de desenvolvimento para outro, porque você precisa regulá-los de acordo com o amadurecimento de seus filhos. Você tem que estar deixando que eles façam por eles mesmos aquilo que antes você fazia. Se você anda fazendo coisas para os seus filhos que eles deveriam fazer por si próprios, você está impedindo seu filho de crescer. Bom, vamos lá. Como mãe ou pai, um de seus objetivos é fazer com que seus filhos adquiram o senso de autodeterminação, ou seja, eles mesmos regularem sua vida, fazerem suas escolhas e aprendam a tomar as decisões que lhes permitirão administrar suas próprias vidas com responsabilidade. Até porque, nós pais e mães não vamos estar lá o tempo todo. Não estou falando aqui, gente, apenas do futuro, quando não estiverem mais morando na sua casa. Estou me referindo também às ocasiões em que estiverem na escola, com seus colegas, ou pelo mundo aí sem você. As outras crianças irão pressioná-los a fazer coisas que eles sabem que são erradas, e eles terão de aprender a defender suas próprias convicções.
Seus filhos precisam saber como sair de confusões quando estiverem na companhia de amigos ou sozinhos. Em todas as situações em que você não estará presente, eles terão de tomar decisões sensatas e segui-las com determinação e autoconfiança. Bom, gente, sabe uma coisa que me surpreende? Eu sempre me surpreendo com pais que imaginam que seus filhos possam ter um tipo de comportamento em casa e outro completamente diferente quando estão com os amigos. Se você exige uma total submissão do seu filho em casa, você não estará apenas criando uma criança que se submete à vontade dos pais. Você estará criando Gente, isso é importante. Você estará criando uma criança que terá muita dificuldade em se autoafirmar perante qualquer um, inclusive seus colegas, inclusive outras crianças, outros adolescentes. É óbvio que você não deseja isso. Gente, a vida em família é um exercício para a vida adulta. Se seu filho é submisso a você dentro de casa, você pode ter certeza que quando ele sair de casa ele vai ser submisso aos amigos, ao namorado, à namorada e por aí vai. Ao permitir que seus filhos possam ter uma certa autodeterminação em casa, você os estará ajudando a desenvolver, a praticar e aprimorar as habilidades que lhes permitirão saber como agir quando não estiverem com seus pais. No entanto, se você não lhes concede nenhum grau de independência para tomar decisões, eles jamais aprenderão a fazê-lo. Bom, gente, agora que você já compreende por que você deve conceder uma certa autonomia a seus filhos, podemos agora conversar sobre como fazer isso de uma maneira que lhe permita ter controle sobre seus filhos, mas ao mesmo tempo fazendo-os se sentirem suficientemente independentes. Gente, são 5 principais atitudes, de acordo com o estudo da psicologia, que você pode ter para conceder-lhes uma autonomia benéfica. Vamos lá. Primeiro, escolha as batalhas certas. Não faça um escândalo por qualquer coisinha. Evite envolver-se em disputas por poder sobre coisas insignificantes. Quando a decisão de seus filhos realmente não fizer muita diferença, deixe que ele decida. Conceda autonomia. Deixe ele decidir a conceder autonomia. Pode ser que seu filho queira vestir roupas com uma combinação de cores desastrosas. Se aquilo que ele escolher não for nada ofensivo, por exemplo, uma camiseta com dizeres de mau gosto ou inapropriado, né? Deixe-os vestir o que ele quiser. Sua filha gosta de fazer o dever de casa com o som ligado. Deixa para lá, desde que não infernize a casa e não desvie a atenção dela. Se seu adolescente quer usar o cabelo comprido ou com um corte tipo do Neymar, mas você prefere um outro corte, gente, deixe usá-lo do jeito que ele preferir. Isso é uma atitude, né? Com essa atitude você está concedendo autonomia. Segunda atitude benéfica para conceder autonomia: selecione as escolhas de seus filhos. Tomar decisões faz seus filhos se sentirem adultos. Uma boa maneira de se certificar que seus filhos vão tomar a decisão correta é selecionar as alternativas, limitando-as às que você aprova. Quando estiver no restaurante com o seu pré-escolar, por exemplo, deixa decidir o que quer comer, ao fazer com ela a escolha entre alimentos que você considera satisfatórios. É melhor você perguntar: você vai querer comer um cachorro quente ou um sanduíche de presunto? Do que você perguntar para ela o que é que você vai querer comer, porque talvez ela escolha algo que você não acha conveniente, o que provavelmente levará a uma discussão. Outro exemplo também: você pode pegar 2 roupas, colocar em cima da cama e perguntar: com qual dessas você quer ir, minha filha? Você está dando ali uma autonomia. Você pode, por exemplo, colocar 3 roupas em cima da cama e deixar o filho escolher qual das 3, ao invés de fazer com que ele vá com aquela roupa. Ok? Tudo isso são formas de você deixar o outro exercitar a autonomia, mesmo que você tenha ali um certo controle, mas jamais o controle total. Aí seu filho não vai desenvolver autonomia. Se você quer limitar o tempo que seu filho assiste a televisão a 2 programas por dia, mencione quais os programas que ele pode ver e peça para escolher 2. Se você e sua filha de 8 anos estão numa loja de brinquedos, pegue vários que sejam aceitáveis e peça para ela escolher um deles. Se está tentando limitar o consumo de doce de sua filha de 12 anos, não tenha doce em casa. É melhor do que precisar brigar cada vez que ela quiser comer um. Terceira estratégia: elogie as decisões de seus filhos. Você quer que seus filhos sintam autoconfiança em sua capacidade de tomar boas decisões após terem feito escolha? Diga-lhes que decidiram bem, pressupondo que aquilo que escolheram tenha sido uma das alternativas aprovadas por você. Ao lhes dizer que adorou as roupas que escolheram, ou o melhor prato do cardápio, ou o presente perfeito para o pai, você estará fazendo com que se sintam bem.
e ajudando a desenvolver sua autoconfiança. Embora essas decisões possam lhes parecer insignificantes, para seus filhos elas são importantes e fazem uma grande diferença. Mesmo quando seus filhos forem um pouco mais velhos, é bom elogiá-los, como quando tiverem tomado uma decisão difícil e sabido lidar com uma situação de maneira responsável. Quarta atitude, ajude seus filhos a avaliar opções complexas em vez de tomar as decisões por eles. Às vezes o que parece ser a escolha óbvia para você não é tão óbvia para seus filhos. Ajudar os filhos a compreender por que uma opção é melhor do que a outra é mais proveitoso do que simplesmente fazer a escolha certa para eles. Suponha que seu filho queira gastar o dinheiro que recebeu de presente de aniversário e esteja escolhendo entre 2 brinquedos, ambos aceitáveis, mas você sabe que um deles é muito mais frágil. Em vez de decidir por seu filho, examine com ele os 2 brinquedos. Diga algo como: ambos parecem bem divertidos, mas você não acha que esse aqui vai quebrar com muita facilidade? A seguir, deixe-o decidir. Se ele escolheu o mais frágil, não faz mal, aprenderá com a experiência. Com o filho mais velho, você também pode sugerir o que ele deve levar em consideração ao tomar uma decisão importante, sem, na verdade, tomar a decisão por ele. Se sua filha está tentando se decidir entre vários estágios, por exemplo, você pode ajudá-la a entender que o salário não é o único fator a ser considerado e que talvez valha a pena pegar um salário que pague menos, mas que a preparará melhor para uma carreira futura. Mas deixe-a escolher. Se mais tarde ela se arrepender, não diga de forma alguma: eu bem que falei, ok? Bom, gente, a última dica é: deixe seus filhos aprenderem com seus erros. Não existem erros, existem aprendizados. Só não é quem não faz nada. Alguns pais acham difícil conceder aos filhos alguma autonomia porque se preocupam com a possibilidade de eles tomarem decisões erradas e ficarem frustrados ou aborrecidos. No entanto, muitas vezes é importante permitir que eles tomem decisões que a você pareçam erradas, desde que não sejam capazes de produzir consequências desastrosas. Para nós pais, isso é difícil porque não queremos conscientemente expor nossos filhos ao desapontamento. Contudo, você quer que eles aprendam que independência significa ter de enfrentar as consequências das próprias decisões. Esta situação frequentemente ocorre quando os filhos estão tentando decidir no que gastar o próprio dinheiro, mas seus filhos podem não aceitar sua opinião. Eles terão de efetuar algumas compras erradas de sua própria escolha para que a lição comece a ser absorvida. Seus filhos têm uma necessidade normal de se tornarem independentes de você. Dê-lhes bastante autonomia, mas faça-o de maneira que você possa manter sempre um certo controle. Gente, agora eu quero terminar o nosso programa de hoje com uma mensagem que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, ok? A mãe desnecessária. Esse texto foi repassado por uma médica super esclarecida que trabalha há 22 anos com análise e comportamento familiar. A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista essa frase e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de vez o impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo da asa, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha interna hércula, confesso. Quando começa a esmurecer na luta para controlar a supermãe que todas temos dentro de nós, lembro da frase hoje absolutamente clara: se fiz meu trabalho direito, tenho que me tornar desnecessária. Antes que alguma mãe apressada venha me acusar de desamor, preciso explicar o que significa isto. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto de eles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes, prontos para traçar seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada fase da vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda e um novo ganho, para os dois lados, mãe e filho, porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida. Até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem a própria família e recomeçam um ciclo. O de que eles precisam é ter certeza de que estamos lá, firmes, na concordância e na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para o aconchego, o abraço apertado, o conforto nas horas difíceis. Pai e mãe solidários criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal missão. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos em porto seguro para quando eles decidem atracar, se precisar. Em referência a isso, precisamos lembrar de uma frase de São João Batista quando se referia a Jesus: é preciso que eu diminua, para que ele cresça.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, tudo de bom para todo mundo e até ano que vem. Tchau!